4 vezes, fiquei no total de 4 anos. Cada vez que eu fui foi uma experiência diferente. Que assim, que se destaca mesmo no Japão é a economia, a oportunidade de fazer uma poupança. A gente estava numa situação não muito boa aqui no Brasil, aí nós resolvemos ir e com a família inteira, que foi para mim, isso foi ótimo, excelente. Eu larguei tudo e fui pedir demissão do meu trabalho e fui ficar lá com eles, né? Eu trabalhava com essa roupa esquisita assim, mais a máscara, né? Eu fui assim também porque eu não tinha nada a perder na época. Eu me formei em turismo e aí eu não tinha emprego ainda. Eu falei, é uma experiência boa pra ir, eu vou lá pra ver qual que é, vou juntar um dinheiro, né? Pra mim foi super importante, juntei um dinheiro bom, assim, que eu acho que eu nunca ia ter juntado aqui. Por isso que agora eu tô querendo ir mesmo de volta. Os decassegues seriam que significa essa palavra? Aquele que está buscando ganhar dinheiro em outro local. É um movimento inverso que lembra muito bem a questão dos primeiros imigrantes que aqui vieram. Hoje, quem está numa melhor situação é o Japão. No início do século passado, quem estava numa situação economicamente boa era o Brasil. Então, esse processo inverso está fazendo com que as pessoas voltem para o Japão, para esses decassegues, em busca de oportunidades que eles não estão encontrando aqui. São Paulo, Passos de Seria como uma segunda opção, né? Caso não dê certo aqui no Brasil, um emprego, coisa do tipo. Aí seria uma opção de trabalhar lá. Eu decidi colocar os meus filhos na escola de língua japonesa por vários motivos. Um deles é a origem. Meus pais não são brasileiros. Uma forma de meus filhos poderem se comunicar melhor com os meus pais seria falando a língua deles. E eu sempre falo para eles, né? Nós temos a nossa carinha de japonês. Então, indiretamente, nós estamos representando uma nação aqui no Brasil. E tendo conhecimento da língua e da cultura, eu acho que os antepassados, né, se sentiriam bem gratificados com essa lembrança, com esse resgate. Nós estamos numa ótima fase, né? A fase do resgate à cultura japonesa. O que seria isso? Alguns anos atrás, nós tínhamos que convencer com um trabalho muito árduo nesse sentido. Hoje nós já não trabalhamos com propagandas, não tem mais essa necessidade. As pessoas nos procuram. Dentro do próprio ensino da língua japonesa, nós trazemos a cultura. A chegada dos japoneses aqui teve assim como um pano de fundo a situação socioeconômica dos dois países que estavam envolvidos, no caso o Brasil e o Japão. No Japão teve um processo que passou da era Edo, que é o período da dinastia Tokugawa, o período dos samurais, né? E foi um período de reclusão, de fechamento. Passando essa época, entrou a era Meiji, que foi o período que teve a abertura às portas do mundo ocidental para o Japão. E nesse período, o Japão também enfrentou um problema de superpopulação, economicamente não estava bem, quando passou do seu processo da economia agrícola para industrial. Por outro lado, no Brasil, estava precisando de uma mão de obra para sua base agrária exportadora, que era o café. Meus pais entraram na fazenda, café, né? Aí foi plantar algodão e foi para Paraná. Paraná ficamos 4 anos. Plantamos café, tudo, né? Naquele queimado, né? Plantou café, tudo. De 4 anos veio uma geada, matou tudo do café. Ia dar café, já floreou bonito, né? Aí depois nós veio para o Mato Grosso, tinha que dar estudo, né? Vemos para o Campo Grande. Bem dizer, jogamos terra lá, deixou terra lá. Vendeu baratinho. E eu faço manuais. Esse que está na mesa é tudo encomenda. O dinheiro que eu ganho
Eu gasto, né? Tem que pagar luz, tem que pagar água, tem que pagar telefone, né? Tem que pagar meu Pax. Ganha só um salário, não dá. Então a gente tem que trabalhar. Aqui minha mãe era trabalhada empregada. Aqui no casa do, deputado, sei lá, gente rico, né? Aqui é meu pai e eu. Onde que eu nasci era um patrimônio pequeno, né? Então minha mãe trabalhava e eu ficava com a avó. Eu lembro assim, que nem um sonho, né? A senhora foi criada no costume japonês? Costume japonês. Casamos, costume japonês também. Se pai vai olhar, pai gostou, então falar que aquela família é boa. Porque japonês tudo assim quase, né? Antigo, né? E a senhora criou seus filhos assim? Não. Tudo já criou aqui, ninguém obedece mais. Eu falei, Isami, aquele japonês é boa, hein? Família, tudo bom. Ele fala, né? Mamãe que vai arrumar mulher pra mim. Ele falava, né? Não aceita? Não aceita. Não aceitou e casou com uma brasileira. A adaptação dos japoneses assim, foi muito difícil, né? Primeiro pela língua. Já era um empecilho muito grande na forma de comunicação. Nishiroku no hachi no to 10. Nishiroku no hachi. 8, 18, tudo. Ai, quando chegou no Brasil, né? Não sabe português, ixi, apanhou muito, né? Porque nós era criança, aprendeu mais rápido, né? Os meu pai e minha mãe, ixi, demorou mais de 5, 6 anos. Só falava bom dia, boa tarde, falava uma coisa, não entendia. Teve problema da alimentação, como se comia o feijão, usava o sal. São coisas difíceis de você assimilar assim, na primeira hora, né? Yama ni kita, sato ni kita, no ni mo kita. Fala assim. Meu pai partiu do Yokohama em direção a Peru, Lima. E chegando lá, era muito brejo, terra úmida, e não se adaptou com o clima. Apesar de o esforço que eles fizeram para ficar lá, mas não aguentaram. Aí vieram para a Argentina, atravessando Andes, foi no Chile, do Chile foi para Buenos Aires. Meu pai terminou o curso ginasial e não quis prosseguir o curso superior, ele quis ser aventureiro. E o país onde ele queria fixar era nos Estados Unidos, razão pela qual então ele começou a aprender inglês, mas lá na vizinhança tinha vários okinawanos, amigos dele, eles também estavam planejando viajar para o exterior, mas viria para o Brasil. Aí, à última hora, ele acabou transferindo a viagem. Ele veio não diretamente ao Brasil, mas por uma outra corrente sul-americana, Peru, Bolívia, Chile, Argentina, e veio a Paraguai. Do Paraguai ele encerrou em Corumbá. E aí, sabendo dessa história da construção da estrada de ferro, é que ele veio para cá, então aqui se radicou. O pai dele também, tá? Seu pai trabalhou aqui? Meu pai foi de Porto Esperança. Foi muito sacrificado assim. E muitos amigos, colegas que viveram uma temporada grande e não conseguiu chegar até o objetivo, o tempo de duração. Porto Esperança foi 73 famílias, vamos dizer. E de Três Lagoas, outros 60 famílias. Porque encontraram a ponta aqui, sabe? Nesse período, então, é que os japoneses, acabando essa obra, resolveram alguns ficarem aqui em Campo Grande. Até porque foram juntando dinheiro, tinham terras aqui baratas, né? Algumas terras que eram devolutas do Estado, e até eles foram procurando